Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Você já parou para pensar qual era a expectativa de Deus para o povo de Israel? Sim? Não? E para a sua vida? Qual é a expectativa de Deus para a vida da igreja? Que tipo de adoração e culto o Senhor espera de nós? No capítulo 6 do seu livro, o profeta Miqueias começa com o Senhor Deus questionando o comportamento do seu povo. Como soberano Senhor do universo e querelante, chama o seu povo para o julgamento e convoca os montes para serem as suas testemunhas desta causa. Você vê isso no verso 1. A pergunta é do tipo: sou eu porventura o problema? Fiz alguma coisa de errado? Ou será que eu sou muito exigente? Verso 3. Na verdade, muitas das situações que vivemos são fruto das nossas próprias escolhas. E não raramente escolhemos muito mal. Daí, quando as consequências vêm, os problemas começam a acontecer, nós tendemos a pôr a culpa em Deus. O profeta Miqueias, por outro lado, relembra os fatos do Senhor, os feitos dele, como ele tinha tirado o povo do Egito e redimido da terra da escravidão. Mostra a jornada épica de Deus com o seu povo durante os 40 anos do deserto. Uma jornada onde Deus realizou inúmeros milagres e pouco a pouco foi moldando o seu povo. Você vê isso no verso 4. O profeta Miqueias continua e relembra sobre a tentativa mal sucedida de Balaão de amaldiçoar o povo e a jornada de Sitim a Gilgal. Cabe destacar que esses lugares, primeiro, era o acampamento a oeste do Rio Jordão, antes de entrar na Terra Prometida, onde eles receberam as instruções e promessas a respeito da forma de como deveriam viver. E o acampamento depois de cruzar o Jordão, onde o povo renovou seu pacto com Deus. Você vê isso no verso 5. Todos esses fatos mostram o amparo amoroso de Deus ao seu povo, a sua disposição para abençoá-los de grande maneira, e também lhes adverte a respeito dos problemas potenciais que poderiam acontecer no futuro. Eu quero aproveitar e ler a Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versículo 6 ao 8, para a nossa meditação. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Deveria oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade. Em outras traduções fala misericórdia, ou amemos uns aos outros com dedicação. E ande humildemente com o seu Deus. Estamos diante de um aspecto, de uma situação bastante interessante, pois muitas pessoas pensam que Deus quer de nós apenas uma vida de religiosidade e pensam que uma adoração ritualista consegue agradá-lo e atrair sua bênção. Acham que deve apenas cumprir rituais, calendários, acreditam que participar de festas, atividades e cultos já é o suficiente. Entretanto, o Senhor tem expectativas mais elevadas ao nosso respeito, tanto de mim quanto de você. Nesse texto, ele instrui o seu povo através do profeta Miqueias, especialmente a partir do verso 8, ou seja, como o povo deveria se conduzir. Este versículo fala sobre atitudes morais e religiosas fundamentais que devem acompanhar a verdadeira adoração. O texto diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O termo hebraico para homem, aqui nesse texto, refere-se a toda a humanidade,
Desta forma, essa passagem tem um significado universal. A ideia aqui é que Deus busca certas características na forma do ser do verdadeiro adorador e na verdadeira adoração do seu povo. Bem, antes de analisar cada uma dessas características que Deus exige do seu povo, podemos observar que o povo de Israel tinha uma expectativa equivocada a respeito de Deus. É impressionante como o povo de Israel, apesar de ter visto grandes maravilhas e milagres desde a saída do Egito e o cuidado de Deus, eles esqueceram. Você vê isso em Deuteronômio 29, verso 5, quando Deus cuidou de cada detalhe da roupa, da sua vestimenta, da alimentação, da água para saciar sua sede. Mas eles esqueceram. Infelizmente, da mesma maneira que o povo de Israel não nota o cuidado e não se lembra desse cuidado que Deus dispensava ao longo de toda a sua jornada, em algumas ocasiões nós agimos da mesma forma, pois não reparamos, não notamos o cuidado de Deus e como Ele supre as nossas necessidades diárias. Eles haviam esquecido o pacto que fizeram com Deus e o que Deus havia requerido deles desde o Monte Sinai, quando lhes deu os mandamentos. Você vê isso em Êxodo 19 e 20. Ao cultuar e adorar a Deus, o profeta mostra que as pessoas tentaram todas as formas ritualistas possíveis para agradar a Deus, mas em seus esforços haviam falhado, pois não era o que Deus esperava deles. Você vê isso no verso 6 e 7. Pense comigo, será que Deus quer apenas bezerros queimados no altar? Centenas, milhares de carneiros, ou milhares de rios de azeite? Será que Deus ficaria satisfeito se eu oferecesse o meu próprio filho? Ou será que Deus espera algo além disso de nós? De fato, Deus espera que nós sejamos muito melhor que isso. Deus não espera que eu vá simplesmente, dominicalmente, aos cultos da igreja, cumprindo, como podemos dizer, uma obrigação de estar no culto ou estar presente no templo. Deus não está muito preocupado sobre as minhas ofertas ou os meus dízimos. Não é a questão de dar, mas a atitude que envolve essa adoração, esse culto que é importante. Eu não estou dizendo que você deixe de fazer uma coisa ou outra, o profeta não estava falando sobre isso. Mas não é simplesmente dar, mas a questão de como eu estou no momento em que vou fazer esse culto, essa entrega ao Senhor. Deus esperava que os israelitas amassem e obedecessem a Ele e os seus mandamentos para poder, então, receber bênçãos físicas e espirituais. Somente os que obedecem a Deus porque queiram, entende? Queiram agradá-lo, vivem uma relação plena e adequada com Ele. O profeta mostra que as exigências de Deus vão muito mais além. Além disso, além de ofertas, além de sacrifícios. O que é que Deus queria de fato? O que Deus estava requerendo do povo? E, consequentemente, requer de nós, o povo de Deus. O que segue mostra que o Senhor Deus deixa bem claro o que Ele esperava. Nós vamos ver cada um desses aspectos a partir desse momento. Ok? Vamos lá? A primeira expectativa de Deus, tanto para Israel quanto para nós, é que pratiquemos a justiça. O amor e a justiça são fundamentos do seu caráter. São essenciais para os seus seguidores, mas precisamos admitir que não são fáceis de manter o equilíbrio. Algumas pessoas são tão amorosas que desculpam as más ações. Outras são tão retas que se esquecem da misericórdia.
Veja, o amor sem justiça acaba por conduzir as pessoas em seus pecados, enquanto a justiça sem amar ou sem o amor separa as pessoas de Deus. A igreja de hoje deve apoiar-se em ambos fundamentos. A palavra hebraica mispá, que Miqueias usa aqui, significa literalmente o caminho prescrito, ou seja, a ação correta ou um modelo apropriado de vida. No tempo de Miqueias, Israel passou a viver um meio aceitável para obter riquezas. Vamos ler os versículos 10 a 12. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos dentre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Os israelitas que tinham triunfado economicamente, não lhes cabia na cabeça que Deus os considerasse pecadores. Pensava que a sua riqueza era uma bênção vinda da parte de Deus. E não se incomodavam em considerar a forma em que eles tinham obtido. Entretanto, Deus disse que as riquezas dos israelitas não cobriam seus pecados. Recorde que a medida divina do êxito é diferente de nós ou da nossa. Deus nos chama a ser fiéis, não a ser ricos. Nosso caráter é mais importante para Deus do que aquilo que temos no bolso, daquilo que possuímos. Esse era, podemos dizer, o filme da realidade de Jerusalém, de Israel, o qual não é nem um pouco diferente da realidade nossa, ou dos dias atuais. Agora, quando pensamos no testemunho cristão, no qual mostramos ao mundo o nosso compromisso com Deus, pensamos nas seguintes questões. Será que somos honestos? Como cristãos, não usamos de medidas falsas? Como cristão, não exploramos os pobres? Como cristão, não exploramos a boa vontade do irmão que tem uma situação melhor? Não fraudamos os nossos compromissos com o Estado? É bom lembrar. Precisamos entender que o nosso testemunho e o nosso comportamento dita a nossa vida e o nosso compromisso com Deus. Mas ele também pode ser uma pedra de tropeço para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Você entende isso? Por isso não basta conhecer a justiça. É preciso praticá-la. Fazer aquilo que é direito, aquilo que é correto aos olhos de Deus. A segunda expectativa de Deus para o povo de Israel, quanto para nós, é que sejamos misericordiosos. A palavra hebraica, traduzida por misericórdia, significa bondade, generosidade, lealdade, fidelidade. A misericórdia é um passo além da justiça. Ela dá mais do que a justiça requer. A justiça concede o direito, tá certo? Enquanto que a misericórdia concede o que o amor exige. A misericórdia não deve ser apenas praticada, mas também deve ser amada, deve ser desejada. O texto fala em amor à misericórdia. Você vê isso no verso 8. Não basta fazer o que é certo, devemos fazer com a motivação certa, você entende? Obediência sem amor é puro legalismo. Agora, fidelidade, o que é? Significa ser digno de confiança. É a pessoa que se pode depender, contar, pode confiar. Observe que não é fácil encontrar pessoas assim, né? Todos gostam de anunciar a sua própria fidelidade, mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Você pode ver isso em Provérbios 20, verso 6. Josué, no fim da sua vida, conclamou o povo de Israel a temer ao Senhor
e a servi-lo com integridade e fidelidade. Você vê isso em Josué capítulo 24, versículo 14. Israel tinha que decidir se obedecia a Deus, que já tinha comprovado a sua fidelidade inúmeras vezes, ou obedecer os deuses locais, na qual eles estavam tomando posse na terra. É fácil cair uma rebelião silenciosa diante de Deus, você sabia? Seguindo com a nossa própria vida, né? Deixando ela correr a nossa própria maneira. Mas, sem dúvida, vai chegar um momento em que nós vamos ter que decidir quem ou o que nos controlará. E uma vez decidido se o Espírito Santo de Deus vai controlar, devemos tomar essa decisão, né? E conduzi-la todos os dias. Ou vamos chegar à conclusão que somos nós mesmos, ou é o próprio nosso eu que está guiando a nossa vida. A terceira expectativa, tanto para Israel quanto para nós, é que andemos humildemente com o nosso Deus. A humildade é o oposto ao orgulho. Nesse sentido, é a atitude vital que Deus vê com agrado nos homens. Você vê isso em Mateus 23, verso 12, e Lucas 1, 52, 14, 11, 18, 14. Em outras palavras, a humildade não repousa na mortificação, mas na fé confiante. Muitas pessoas pensam que precisam somente andar com Deus. Mas não é só andar, mas andar humildemente com o Senhor. Ou seja, andar com um coração contrito e quebrantado. Como diz o salmista, ao coração quebrantado, Deus não despreza. A palavra hebraica traduzida como humildemente ou humildade traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro. É como se curvar para andar com Deus. As exigências da prática da justiça e o amor, a misericórdia, estão relacionadas com o homem. Já esta última, ou seja, a humildade, é uma exigência que está relacionada única e absolutamente com Deus. Se fôssemos colocar numa ordem, se podemos assim dizer, certamente a humildade seria a primeira das três exigências, porque só vamos poder praticar a justiça e amar a misericórdia se andarmos humildemente com Deus. Ou seja, nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes nos achegarmos, né, ao Senhor como pecadores quebrantados que carecem de salvação e direção. Talvez o maior exemplo bíblico que temos para esta expressão tenha sido o relacionamento de Deus com Enoque. Veja, o texto em Gênesis capítulo 5, verso 24, diz que ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. Ou como diz outras traduções, tomou para si. Observe que depois da tentativa frustrada do povo de eximir-se de sua culpa, Deus dá a instrução daquilo que ele esperava do seu povo. Você vê isso no verso 8. Na verdade, Deus rechaçava aqueles sacrifícios que eram práticas puramente exteriores ritualistas. Você vê isso em 1 Samuel 15, versículo 22 ao 23, Provérbios 21, verso 3, Isaías 1, do 11 ao 14, Oséias 6, 6 e Zacarias 7, do 9 ao 10. Miqueias ensinou ao povo que a verdadeira religião leva a pessoa a uma comunhão íntima com o seu Senhor e que dessa comunhão brota a conduta íntegra com as demais pessoas. Hoje, muitos cristãos estão equivocados na sua relação com Deus. Creio que o problema começa com uma compreensão equivocada a respeito daquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer de nós. Na verdade, essas três exigências, ou seja, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, não podem ser desmembradas.
Isso porque é possível alguém praticar a justiça de forma severa, inflexível, sem misericórdia. Também pode haver misericórdia sem justiça. Também é fácil encontrarmos pessoas, gente que diz que anda humildemente com Deus, mas que a justiça e a misericórdia encontram pouco espaço na vida dessas pessoas. Cabe aqui, para encerrar essa reflexão, as sábias palavras do salmista Davi, quando ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 51, verso 17. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Para se inscrever, é rápido e fácil, é só clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe também de compartilhar com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.